família, eu sou a psicóloga e neuropsicóloga Joana Montalvão e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre algo que tem preocupado muitos pais, que é a mudança de comportamento dos filhos nesse período de pandemia. E quais são os comportamentos trazidos pelos pais? Talvez você se identifique. A questão da desatenção, a criança está mais desatenta, com dificuldade para concentrar nas tarefas. É aquela coisa de você pedir para o filho fazer algo e ele ir lá e voltar sem saber o que foi que você solicitou, essa dificuldade de atentar ao comando. A questão da hiperatividade, então as crianças estão mais ativas no sentido assim de inquietação, estão mais inquietas. A questão da ansiedade, as crianças estão mais ansiosas. Então, os pais têm trazido esses relatos. E aí, como é que o contexto que a gente está vivendo interfere nesses comportamentos? Então, a primeira coisa, vamos pensar como é que é o contexto que a criança está hoje. Então, devido ao isolamento, nós temos visto hoje as crianças em um contexto cada vez mais restrito de convívio social. Então, aquela questão do brincar com o vizinho, a questão do brincar na praça, isso tem sido retirado, diminuído. Outra coisa, a questão do uso excessivo do celular e da televisão, que são fatores que prejudicam realmente a questão da atenção e desenvolvimento como um todo. Por quê? Porque quanto mais tempo a criança fica na TV, quanto mais tempo ela fica no celular, isso vai gerando um estresse crônico, tá? Outra questão também, a questão da alimentação. Então, a criança está mais tempo em casa, comendo muitas vezes alimentação rica em gorduras e açúcares. A questão do sedentarismo, porque agora não pratica mais jogar o futebol na praça. A questão dos exercícios que a criança fazia, das brincadeiras de corrida. Então, a criança está restrita no ambiente que, de algum modo, vai gerando um estresse crônico que vai implicando nesses comportamentos de desatenção, de hiperatividade, de ansiedade, uma série de coisas. Além de ter que lidar com a questão do medo de uma doença que é uma realidade e que ela é uma doença que nos preocupa pelo nível de mortalidade, pela questão das implicações na saúde, o medo de perder um ente querido. Então, é uma série de questões que envolvem esse contexto que vai afetando a saúde mental das nossas crianças. E aí, pensando nisso, eu trago hoje um caminho, que é a questão do brincar. A brincadeira ela tem um papel muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, brincando, a criança aprende. Brincando, a criança vai desenvolvendo a coordenação motora, vai desenvolvendo a linguagem. Então, a brincadeira ela é muito importante. E aí, pensando nisso e pensando nessa restrição também que a criança está inserida, eu trago o brincar como uma possibilidade importante. E aí, como trazer a brincadeira para dentro de casa, num espaço restrito e também restrito de pessoas. E aí é o que eu trago aqui para vocês hoje, 3 jogos. Então, o brincar que eu trago hoje é o brincar através dos jogos. Porque os jogos, pessoal, ele tem um papel de quê? Primeiro, de tirar a criança do espaço da TV e do celular. Então, os jogos, eles vão ajudar nisso. É um caminho para os pais tirarem as crianças desse espaço. Outra coisa, os jogos, eles vão ajudar a trabalhar, por exemplo, habilidades importantes para o desenvolvimento da leitura, para o desenvolvimento da matemática, para o desenvolvimento motor. E aí, pessoal, eu trago hoje 3 jogos que é bem interessante para o desenvolvimento da criança. O primeiro jogo que eu gostaria de apresentar a vocês hoje é o jogo que se chama Resta 1. É um jogo clássico, então ele é um jogo antigo, mas que ainda é muito atual. Atual por quê? Porque ele é um jogo interessante, atrativo por ser lúdico, e ele é um jogo também desafiador. Então ele é um tabuleiro, tá? E nesse tabuleiro, a criança é desafiada a resolver um problema lógico. Então, ela vai ter que ir saltando as pecinhas, de acordo ele vai saltando, ele vai ter que chegar no final com apenas uma pecinha aqui no meio. Então, de acordo ele salta, ele vai retirando as pecinhas. E aí, o desafio é que ele consiga terminar o jogo com apenas uma pecinha no centro. E aí, quando ele vai se colocar nessa condição de jogar esse jogo, ele vai trabalhar sérias questões, importantes questões. Por exemplo, vai trabalhar a questão da resolução de problemas, ele vai ter que concentrar, desenvolver a atenção, porque ele vai ter que focar, vai ter que sustentar a atenção. Então, é um jogo clássico, simples, mas que trabalha muitas funções cognitivas. É um jogo super legal. O outro jogo que eu trago, gente, que aí é um jogo que pode jogar também com outras pessoas,
que é um jogo de adição e subtração. Ele é como se fosse um quebra-cabeça. Então, aqui nós temos, talvez vocês consigam ver, ele tem um quebra-cabeça, então aqui nós temos uma conta, e a criança ela vai ter que resolver essa conta e encontrar a pecinha que encaixa, o resultado dessa conta. E aí, aqui nesse jogo, ele vai trabalhar atenção? Vai trabalhar concentração? Vai, mas ele vai trabalhar também noções de quantidade, questões básicas para o desenvolvimento da matemática, tá? Então, é um jogo bem interessante que pode ser jogado em família. E o último jogo que eu trago como dica de hoje é um jogo super interessante. É um jogo que a gente jogava na infância, mas que agora vem com uma nova versão, que é o jogo de memória dinâmica, mais o jogo do mico. Então, ele é um jogo de memória, gente, super interessante. Eu acho que vocês já ouviram falar no jogo do mico. Só que ele é um jogo bem interessante, por quê? No jogo de memória que a gente é habituado, a criança vai encontrar duas peças iguais. Por exemplo, uma casa e uma casa igual. Ela vai pareando as figuras. Só que nesse jogo é interessante porque a criança não vai parear figuras iguais. Ela vai parear figuras que têm uma associação semântica, um sentido. Por exemplo, aqui, ó, nós temos um regador e aqui nós temos uma flor. O regador molha a flor. Então, há uma relação, associação entre as duas imagens. Nessa atividade, gente, a criança vai trabalhar a memória visual, mas vai trabalhar também a memória semântica, né? Um nível de associação de sentido entre as figuras. Por exemplo, aqui nós temos outro também, nós temos a flecha, o arco, na verdade, o arco, acho que dá pra ver, não dá pra ver, um arco, isso, e um alvo, isso, um arco e um alvo. E a criança vai associando essas imagens. É claro que as cartas vão estar sobre a mesa e a criança vai ter que ir formando pares de figuras que têm uma associação. E aí ela vai trabalhar a memória semântica também. Eu acho ele muito interessante porque ele trabalha várias habilidades ao mesmo tempo. É um jogo bem legal que dá para jogar em família. E é interessante, pessoal, que assim, trabalhar os jogos ajuda não só a desenvolver, sair daquele contexto que era apenas da televisão, do celular, que ele só recebe estímulo, ele vai passar para um outro espaço, que é um espaço de aprendizagem. Então, pessoal, além de trabalhar a questão cognitiva, a questão da aprendizagem, ele ajuda também a trabalhar a socialização, porque os jogos, quando jogados em família, vai trabalhar o vínculo familiar, a questão do espaço de diálogo, de convivência entre os familiares. E aí, pessoal, se você gostou dos jogos, você pode encontrar esses jogos na minha bio, através do meu catálogo, tá? Onde você vai encontrar todos os produtos educativos, não só esses, mas uma série de jogos e livros que trabalham as funções cognitivas, ajudam na aprendizagem, no desenvolvimento das crianças. Então, se você é um educador, um pai, que tem interesse de estar adquirindo esses produtos, então entre em contato, tanto pela minha bio, que lá tem um catálogo do meu WhatsApp, quanto também pelo meu WhatsApp, que vai estar embaixo, tá? Ou você pode entrar em contato também pelo nosso Instagram, que eu posso estar passando as informações de como adquirir. Só lembrando que a gente tem fretes especiais aí para todo o Brasil. Então, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. E aí, até uma próxima. Abraço!